Antigamente, as tratativas dentro do candomblé eram muito simples. Nas casas de Angola, se utilizava as diginas, para isso que elas servem. Nas casas de Queto, os cargos de roncó, do fone iti, fomo iti, gamo, gamo iti e vimo. Só colocar o orixá depois do cargo. Do fono de Oxum, fomo de Ieiemanjá, vimo de Oxum, daí por diante. Era muito mais simples. Quando era Ebome, só colocar Ebome. Ebome, fulano de tal santo e pronto. As pessoas estavam identificadas. Quando eram pais ou mães de santo, ou seja, sacerdotes, era só colocar pai ou mãe. Pai fulano de tal orixá. Ou mãe fulano de tal orixá. E tudo estava resolvido. Mas ultimamente a coisa degringolou como tantas outras coisas degringolaram dentro do candomblé. Eu tive que algumas vezes corrigir pessoas que, por algum motivo, que eu não sei qual é, resolveram me tratar como irmão. Irmão, faça isso. Irmão, bença irmão, Mojubá irmão. Eu não sei de onde que saiu esse irmão, mas não tem nada a ver com candomblé. Da mesma forma, existem pessoas que inventaram um termo de não considerar quem tem oiê como pai e mãe, a não ser que tenha iniciado algum filho de santo. Eu também não sei aonde que surgiu isso, mas tem um fundamento antigo que corrobora com este pensamento. Vamos conversar um pouco sobre isso. Primeiro, sobre as tratativas dentro do candomblé. Quais são as tratativas corretas? E também, o que é que faz alguém pai ou mãe? O que é que dá o direito de se usar estes títulos, pai e mãe? Vamos lá? Esse é o nosso papo de hoje, na nossa conversa de candomblé. Este é o canal do Tata. Vamos falar sobre isso depois da vinheta? Olá, pessoas! Eu sou o Tata Zezinho França do Cabila, você está no canal do Tata e essa é a nossa conversa de candomblé. Nosso papo semanal sobre coisas de barracão, de terreiro. Você é muito bem-vindo. Desde já eu já te peço para descer, se inscrever, dar o seu like ou o seu dislike, comente e compartilhe. Vamos fazer essa interação. Eu quero ouvir o que você tem a dizer, porque para mim é muito importante. Eu quero aprender com você. Eu quero lembrar a vocês da editora Ueto. Eu quero falar um pouco, a partir de hoje, sobre as atividades que nós desenvolvemos na editora Ueto. A editora Ueto é uma editora que foi fundada em 1995. Naquele tempo, foi fundada como editora ponto e vírgula. Fizemos jornais, inclusive o jornal Aueto, que circulou por muito tempo. E hoje é uma editora que publica não só os meus livros, mas os livros de todo mundo que queira tirar o seu projeto da gaveta. Esse é o nosso lema. Tire o seu projeto da gaveta. Seja um escritor. Tire a sua ideia da gaveta. Então, se você quer ser escritor, se você tem um projeto, se você tem algo escrito, se você quer publicar, fale conosco. A gente é especialista principalmente em pequenas tiragens, né? A gente faz a tiragem que você precisa, né? Quantos livros você precisa? A gente tem esse projeto de fazer pequenas tiragens. E nós temos uma equipe extremamente gabaritada para fazer uma excelente edição do seu vídeo, do seu livro, da sua apostila. Fale conosco, a editora Ueto tem condições de fazer um grande trabalho para você. Tá bom? É a editora que publica os meus livros. Então, eu acho que a gente já está credenciado. Fale conosco, entre no nosso site, neste QR Code. Aqui tem
uma página neste QR Code que é publique o seu livro. E você pode mandar os seus originais pela própria plataforma. E a gente vai fazer a análise e a gente vai ver o melhor meio de publicar o seu livro. Seja um escritor, tire a sua ideia da gaveta. Editora Ueto. Feito o jabá, que é importantíssimo, a nossa conversa de hoje vai girar em torno de tratativas dentro do candomblé. Por que alguém é chamado de pai ou mãe? O que é que dá o direito de alguém receber esse título? E, principalmente, qual é o jeito melhor, mais correto de se tratar entre os iguais, entre as pessoas da roça, e não só de dentro da roça, mas no candomblé geral. Antigamente era muito mais fácil. Nas casas de Angola tinha Digina, que era um nome que é dado para o Muzenza, né, para o Monachicola, no momento da iniciação. Então, era só fazer um conjunto de palavras relacionadas ao inquice daquela pessoa, e no sufixo, você tinha a terminação da família. Eu, por exemplo, sou Taualaueci na Angola. Tauá por conta da minha divindade, que é uma divindade caçadora. Eci por causa da família de santo aonde eu estou inserido, que é a família que traz esse sufixo eci. Minha mãe é Ominlodeci. E aí, meu avô é Sambaqueci, meu bisavô era um Loci, meu tataravô era Boci, e assim vamos com esse até as bases da raiz da nação. Todos desta raiz, vocês vão perceber que são esse. Tem a família Logi, Legi, e aí por diante. É só pegar então o radical, que era alguma coisa relacionada à divindade, da qual aquele monachicola, aquele Muzenza foi iniciado, e acrescentar o sufixo com o nome da família. E pronto, nós temos o clã formado e uma digina formada, que é independente, diferente do Oruncó. O Oruncó é o nome do orixá, que é o nome que o orixá traz, que é o nome dele, na iniciação dele, né? Então aí a gente vai pensar isso no Queto. No Queto ninguém antigamente até que era, mas era mais difícil alguém ser chamado pelo seu próprio Oruncó. Muita gente era chamado pelo seu nome, pelo Oruncó. O Iaô era reconhecido pelo Oruncó dele. Mas normalmente se usavam os cargos de Roncó, do Fo no primeiro, do Fono Iti, segundo, Fomo, terceiro, Fomo Iti, quarto, Gamo, quinto, Gamo Iti, sexto, Vimo, sétimo. Se houvesse nesse barco um Exu e um Oxalá, esse Exu passaria a ser o Dofono e o Oxalá viria no pé desse barco e seria chamado de caçula. Então teriam 8 o barco. Só em casos que tinham um Oxu e um Oxalá no mesmo barco. Então você tinha todo um barco para separar os dois. Então, todo caçula é necessariamente de Oxalá. O que credencia se fazer um barco com 8 é a presença de um Oxalá no barco. Tá bom? Então as pessoas eram chamadas de Dofono de Odé, Dofono de Ogum, Dofonitim de Oiá, Dofonitim de Oxum, Fomo de Obaluaê, Gamo de Oxumaré e assim por diante, de acordo com o cargo de Roncó e o orixá da pessoa. Para diferenciar os dois, acrescentava o nome da pessoa no final. E às vezes eu falava, Dofono de Ogum, respondia um monte de Dofono de Ogum, não, fulano. Aí dizia o nome da pessoa, ou apontava para a pessoa, sabia que era aquela pessoa. Ninguém era chamado dentro do candomblé pelo pronome próprio.
e nem por outro tipo de pronome que não fosse o cargo de iniciação, o cargo de roncó. Quando essa pessoa tomava o do IG, virava ebome, na verdade é egbom, mas todo mundo fala ebome, então vamos usar a palavra ebome. Virava só porque colocava o ebome na frente. Ebome fulano, ebome de Odé. A pessoa se apresentava. O ebome de Oxum. E assim por diante. Se dois levantavam, não, esse aqui ou aquele ali. Né? Se tinha 2, 3 ebomes de um determinado orixá. Então, a palavra ebome era colocada junto. Às vezes se usava ebome do fono de Ogum. Usava-se a palavra, o pronome ebome, o substantivo ebome com o cargo. Também acontecia, não era muito comum. Agora, sempre se diferenciou no candomblé os 7 anos. E as pessoas, infelizmente, nos anos 90, depois nos anos 2000, final dos anos 2000, começaram a se preocupar, principalmente agora, no século 23, começaram a se preocupar em voltar a essas raízes antigas, mas durante um bom tempo ficou esquecido. E ainda tem pessoas que ainda não entendem muito bem a questão dos 7 anos, o do IG. Todo mundo tem que tomar o do IG. É segunda obrigação. Nós temos 3 obrigações. O do Beberê, que é o nascimento, o do IG, que é os 7 anos, e o do Axexê, que é quando a gente morre. Só tem essas 3. O resto é tudo Ibocé, o resto é tudo Ajodum. Agora, nos 7 anos, o que a gente toma? A gente toma o Iê? Não, a gente toma o do IG. Esse o do IG pode vir acompanhado de Oiê? Pode. Deve? Não necessariamente. Antigamente, e eu vou apanhar por falar isso que eu vou falar agora. Eu sei que tem gente que vai brigar comigo e gente velha de santo dizendo que eu não deveria falar isso. Mas eu vou falar, porque a gente não pode esquecer as nossas raízes. Num passado não tão longínquo, o Oduigê, ele era independente do Oiê. Ou seja, todo mundo tomava Oiê, mas todo tomava Oduigê, ou seja, 7 anos e virava Egbom, Ebome. Todo mundo, ou pelo menos deveria, né? Tomar 7 anos e virar Egbome, independente do Oiê. O Oiê, ele não dependia dos 7 anos antigamente. Havia muita gente que tinha capacidade, que já tinha estrutura física, estrutura espiritual, estrutura sacerdotal e litúrgica, que o credenciava a ser sacerdote mesmo antes dos 7 anos. Muitas pessoas atrasavam esses 7 anos, mas já tinha uma estrutura sacerdotal, já tinha a casa montada e sem tomar o do IG. Então tomava o do IG sem tomar 7 anos. Ia lá e recebia os direitos. E muita gente recebia antes dos 7 anos. Por quê? Porque tinha capacidade, porque tinha casa aberta, porque já tinha filhos de santo já engatilhados para entrar para serem iniciados. Então, o pai de santo, a mãe de santo ia lá, abria a casa dele, dava os direitos sacerdotais, mas a pessoa não tinha tomado 7 anos ainda. Antigamente, 7 anos e Oiê, o Oduigê e o Oiê eram coisas totalmente diferentes. É por isso que nós temos muitos casos de gente que raspou santo, que deu obrigações e que não tinham 7 anos ainda tomados. Nós não podemos dizer que todos eles tomaram o Oiê antes de tomar o Oduigê. Alguns se meteram a cara e fizeram por conta própria mesmo. E muitos outros autorizados pela mãe de santo, pelo pai de santo, e vamos falar sobre isso daqui a pouco, só espera um pouquinho. Mas antigamente as duas coisas estavam dissociadas, o Oiê e o Oduigê.
os 7 anos era 7 anos, era só uma obrigação. Era só uma obrigação sem a qual nada poderia ser feito, né? Um fator sine qua non. Mas o oiê, os direitos sacerdotais, eram dados, muitas vezes, antes dos 7 anos ou depois. Os dois não estavam associados. Entendeu? Não estavam associados. Então, acontecia muitas vezes do pai de santo chegar lá e falar, olha, ele não tem 7 tomado, mas eu vou tirar o Iaô. Tem até hoje isso acontece, hein? Eu vim aqui, estou fazendo esse Iaô aqui, e é filho dele, mas como ele ainda não pode fazer, eu estou fazendo, mas é filho dele. Eu fui em Candomblé e vi com esses olhos aqui, lindos, maravilhosos, verdes, que a terra não vai comer porque vai ficar com dó, de tão lindos que eles são. Uma pessoa sair de Iaô, saiu de Iaô, Adoxo, tal, papai, e no mesmo momento o pai de santo tirar um Iaô, que era o Iaô daquele rapaz, daquele Iaô que acabou de sair. Acabou de sair, dá um nome, em seguida saiu um Iaô que era filho de santo desse Iaô que acabou de dar o nome. E o pai de santo falou, esse Iaô aqui é desse que acabou de sair. Como ele não pode fazer as coisas, eu vim aqui, fiz as coisas, mas o Iaô é dele. Tá certo? O que vocês acham? Eu não estou julgando absolutamente nenhuma dessas coisas. Eu só estou dizendo que acontece. E acontece. Acontece. No Rio de Janeiro ainda existe muito disso, de gente ter atividades sacerdotais sem tomar 7 anos. Isso é muito comum no Rio de Janeiro até hoje. Em São Paulo é muito mais difícil. Da mesma forma, muitas casas tradicionais não davam oiê se a pessoa não tivesse casa já arrumada. Então, dava os 7 anos, e o pai santo falava, olha, ele está tomando 7 anos, mas não está tomando oiê, os direitos. Então, ele vai atrás de uma casa, comprar um terreno, porque ninguém dava oiê em casa alugada, ninguém, era difícil isso. Vai comprar um terreno, vai montar o seu ilê, e aí, quando ele tiver um Iaô já para recolher, aí eu vou lá, vou abrir a casa e vou fazer o primeiro Iaô dele. E aí eu dou os direitos dele na casa dele. Então vocês vejam que o oiê sempre foi dissociado do IG. Os 7 anos, ele não. 7 anos é só 7 anos, ou seja, o do IG é só o do IG. O IE, ele é uma outra coisa que anda paralela. Qual é o momento que o OIE deve ser concedido? Não sei. É uma relação do sacerdote com o Iaô e do Iaô com o seu orixá. O oiê só deve ser dado para quem tem sacerdócio e tem estrutura sacerdotal. O oiê só pode ser dado para quem tem sacerdócio, e antigamente era muito comum, e comigo, no meu buzo, ainda tem isso, eu ainda procuro ver isso, eu não vejo mais isso com tanta frequência, da gente perguntar no buzo se aquela pessoa tem herança sacerdotal, se tem vocação sacerdotal, entendeu? Porque o sacerdócio, ele é uma herança familiar, uma herança ancestral. Tem gente que não tem herança sacerdotal. Então, se não tem herança e vocação sacerdotal, ela não deve ser sacerdote ou sacerdotisa. Mas hoje misturou tudo. Então, em algum momento da história, se confundiu as duas coisas, o IE com a do IG. Se eu estou dando 7 anos, eu tenho que obrigatoriamente dar os direitos de sacerdote. Não! Não tem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o filósofo Juarez Soares. Não necessariamente nós precisamos dar os 7 anos e o OIE junto. São duas coisas totalmente diferentes. O do IG pode ser dado separado, e deve ser dado separado
dos 7 anos. 7 anos é só uma sequência de obrigações. 1, 3, caso de Angola dá 5, e aí vem os 7 anos. É uma sequência de obrigações. Os direitos sacerdotais, eles são independentes dos 7 anos. Pode ser que seja dado juntos? Pode ser. Pode ser. Mas não necessariamente isso deve acontecer. Como eu disse, existem casas que fazem de um jeito, casas que fazem de outro. Os nossos antepassados faziam de um jeito. Hoje em dia se faz de outro. De alguns anos para cá, e já faz alguns bons 30 anos, convencionou-se a dar o do IG e o IE ao mesmo tempo. Então, quando dá os 7 anos, convencionou-se dar o OIE juntos. E se dá para pessoas que não estão preparadas para serem sacerdotes. Pessoas que não têm casa, pessoas que não têm uma estrutura sacerdotal já construída, e pessoas que não têm vocação sacerdotal. Essas pessoas não devem receber o OIE, não devem receber a cuia ou DK, no sentido das obrigações, dos direitos sacerdotais. Ele não é um sacerdote, ele não tem condições de ser sacerdote. Durante muito tempo, quando eu era IAO, eu via isso acontecer, de pessoas receberem e não receberem o OIE nos 7 anos, eu achava um completo absurdo e algumas vezes eu até questionei por que é que aquela pessoa, que já era velha de santo, tomou 7 anos e não tomou os direitos sacerdotais. E muitas vezes eu ouvi, olha, ela não tem condições de ser sacerdote. Ela não tem estrutura, não tem sabedoria sacerdotal e não tem vocação sacerdotal. E isso eu aprendi com muito custo, com muita dor no meu coração, de ver pessoas que recebiam os seus 7 anos, mas não recebiam o seu OIE. E eu fui aprendendo. E eu aprendi que os sacerdotes antigos estavam completamente certos. O que nos remete à segunda parte do nosso bate-papo. Aquele que recebe 7 anos é um EBOME, qual é o direito que ele tem em questão de tratativa? Ele passa a ser pai ou mãe? E aí eu respondo para você, não, ele não é nem pai nem mãe. Ele é só um EGBOM, ele é um EBOME, ele é um cota. Né? Na Angola se fala cota. Ele é só um cota. Ele não recebeu direitos sacerdotais. O que me dá direito de ser chamado de pai ou maiabá de mãe é o oiê. Então, o direito da tratativa do substantivo pai ou mãe, do pronome, é o oiê. Quando eu recebo oiê, eu recebo o direito de ser chamado de babalorixá ou de ialorixá. Aquela peneira com aqueles direitos está me dando o título de pai e mãe, ou seja, de ialorixá, babalorixá, mameto rienquice, tateto rienquice, doné, doté. O que me dá o direito ao título de pai ou mãe é o oiê, a cuia, o DK. Mas o sujeito recebeu 7 anos e não recebeu cuia, não recebeu oiê, não recebeu DK, não recebeu os direitos, não recebeu a peneira, ele não recebeu o direito do título de pai ou de mãe. Então, ele não tem que ser chamado como tal. Por isso que Equedes e Ogãs não são pais e não são mães. Nós os tratamos assim por deferimento, por respeito, mas eles não têm o direito ao título. Título de pai e mãe é só de quem recebeu o oiê. Rongev não dá o título de pai ou mãe.
E eu não sou obrigado a iniciar um filho de santo para ter o direito a ser chamado de pai. Porque não é uma atribuição factual, não é um logos, não é um elemento condicionatório. É um título. Pai e mãe é título. Eu recebo o título de babá ou de iá. Babá é pai, iá é mãe. Então eu sou babalorixá, mas eu não sou pai porque eu não raspei um iaô? Não, eu sou um babá porque eu recebi os direitos, o direito de ser chamado assim. Esse é um título que me é dado quando eu recebo meus direitos sacerdotais. Eu sou pai. Por quê? Porque eu sou babalorixá. Porque eu sou tateto. Tateto é pai. Porque eu sou doté. Doté é pai. Então, quando eu recebo os direitos sacerdotais, eu recebo o título de pai. Eu recebo o título de mãe. Mesmo que eu não tenha iniciado ninguém até aquele momento. E nem posso reiniciar, por quê? Porque eu não tenho os direitos sacerdotais. Mas eu tenho o título de pai, eu tenho o título de mãe. Entendeu? Então, assim, existe muita confusão no candomblé hoje por conta dessa coisa de tratativa, existe muito debate, muita discussão e muita gente fica bem chateado. Da mesma forma, delimitados os modos de tratativa dentro do candomblé, não cabe esse negócio de irmão. Isso é coisa de crente pentecostal, de maçom, de espírita kardecista, né? Irmão fulano de tal, irmão fulano de tal, né? Paz do Senhor, paz de Deus, paz de Jeová, sei lá. Paz do Senhor, irmão. O irmão fulano, o irmão Francisco, irmã Maria, irmão Alzira, né? Porque toda pessoa chamada Alzira é crente pentecostal. Então, assim, pode olhar. Procura todo mundo que chama Alzira. Pode ver que ela é pentecostal. Então, isso não faz parte do nosso vocabulário dentro do candomblé. Nosso vocabulário não tem esse negócio de irmão e irmã. Isso é errado. Errado. Quando você se dirigir a um sacerdote, uma sacerdotisa, não necessariamente a sua sacerdotisa ou o seu sacerdote, mas se ele é um sacerdote e ela é uma sacerdotisa, procure utilizar o pronome pai e mãe. É assim que se trata um sacerdote e uma sacerdotisa. E um ebome, não. O ebome é chamado de ebome. Quem é o ebome é aquele que tomou 7 anos. Só. Se ele não tomou o oiê, ele não tem o direito a ser chamado de pai ou mãe. Quem tem direito é só quem tomou oiê, cuia, decá, ou seja, os direitos sacerdotais, que independe dos 7 anos, ou do IG. O sujeito tomou, a pessoa tomou do IG, ele não é sacerdote, ele é só um ebome. Estou falando do ebome, mas assim, vamos deixar claro, a palavra está errada. Ebome são 2 palavras. Egbom mi. Ebom mi, ou seja, meu mais velho. Mas se convencionou a falar ebome, para não ser chato, eu vou falar ebome. Quem tomou 7 anos é só ebome. Isso se manifesta em vários aspectos. Por exemplo, eu já falei, isso está aqui no card, nesse vídeo, eu já falei. Roda de Bani. Quem tem direito a participar da roda de Bani? É só quem é sacerdote. O ebome não tem o direito de participar de roda de Bani. Não é para ele, ele não é autoridade. Ele é só um iaô que tomou 7 anos. Tem o direito a usar ronjeve, tem o direito a ser chamado de mais velho, tem o direito de ter mais regalias e mais deferimentos dentro da sua casa, dentro do próprio candomblé, entretanto, não é sacerdote, ou seja, não é autoridade. Roda de Bani, quem entra em roda de Bani é só sacerdote.
Se não for sacerdote, não tenho direito a dançar na roda de Bunny. Tudo bem, gente? Então, quando vocês forem conversar entre vocês dentro da roça, dentro de um candomblé, procurem usar os termos certos, né? As pessoas têm digina. Então, chame a pessoa pela digina, quando é caso de Angola. Quando é caso do Queto, procura usar o termo dofono, dofonitim, fomo, fomutim, gamo, gamutim, vimo. Né? Procura, e caçula, não pode esquecer do caçula. Procura usar o termo correto. Nada desse negócio de irmão. Esse negócio de irmão não é nosso. Não faz parte do nosso vocabulário, dos nossos modos de tratativa. Procure usar as palavras certas do candomblé. Eu sei que hoje a gente não fala no candomblé como se falava antigamente. Antigamente eram poucas palavras que a gente falava em português. A maior parte eram tudo a gente falava em Yorubá ou em Banto. Né? Então você escutava muito, ô, que de ângulo vango, ô, que de ângulo vango. Né? Você chamava alguém, né? Ou fazia alguma coisa, o cara fazia alguma coisa que não estava correta, a outra, o ebome, ou o pai de santo, ou a mãe de santo falava, ô, que leuí, né? Que leuí, que você está fazendo? Então, você falava alguma coisa que para mandar você repetir, falava, né? Falava, ô, aquiloxê, ou seja, fala de novo, aquiloxê, dofono, acumilajô, vem aqui, né? Ajoncó, abaixa, adidê, levanta, né? Pega a enim, pega a decisa, pega a sua de longa para comer, e aí por diante. Não se usava as palavras em português. Era muito difícil a gente usar palavras em português antigamente. Hoje, as pessoas não têm mais a vivência de roça como tinha antigamente. Então, se usa muito palavra em português e muitas tratativas em português. Mas algumas coisas precisam ser resgatadas, como essa coisa do modo da tratativa. Ninguém era tratado pelo seu nome próprio dentro do candomblé. Ninguém. Falava, ô Francisco, vem aqui. Ô Patrícia, ô Cláudia, ô Elaine, ô Zezinho. Não se falava isso. Não se chamava as pessoas pelo nome. Se chamava as pessoas pelos seus títulos, ou o título de roncó, ou seus títulos sacerdotais. Sempre. Por quê? Porque você como ser humano normal, cotidiano, natural, quando você nasce por orixá, ele deixa de existir, você passa a ser um ser espiritual. Dentro da roça, você é identificado com a sua nova vida espiritual. Então você tem um novo nome. E esse outro nome, no culto Angola, é chamado de Digina. Eu acho que das 3 nações é a que melhor define isso. Então você tem a sua Digina, né? Você chama a pessoa pela digina dela. No Queto, você tem os cargos de roncó e você faz a tratação através dos cargos de roncó. Tá bom, gente? Gostaram do papo de hoje? Eu gostei pra caramba. Eu acho que isso era bom alguém falar sobre isso. Eu quero agradecer muito quem chegou até o final do vídeo, agradecer muito, e eu quero mais uma vez pedir com muito coração de Ocamimó que você se inscreva no nosso canal. Nós ainda estamos com um grande problema de gente se inscrevendo. Muita gente assiste o nosso canal e não se inscreve. E nós estamos com o desafio de 1.000 inscritos até domingo. Olha que dificuldade atingir 1.000 inscritos. Tanta gente fazendo besteira na internet e tem 1 milhão. E eles conseguem 1.000 inscritos em questão de minutos. A gente tem uma dificuldade, que faz um trabalho sério, buscando trazer informações corretas da nossa religião, tem uma dificuldade imensa para conseguir 10 inscrições em um dia.
Então, eu gostaria de pedir muito para você, que você me ajudasse nisso. Se inscreve, por favor, aciona o sininho das notificações para receber as nossas novidades. Dê um like, um dislike, não tem problema. E comente para a gente bater um papo, tá ok? Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso, sim, de Okamimó. E quando bater 1000 inscrições, então a gente vai fazer uma live e eu vou premiar, então, as 1000 inscrições, tá? Com um livro meu. Tudo bem, gente? Não se esqueça dos nossos livros, Coleção da Conhecimento da Religiosidade Popular do Brasil, o livro Kizomba, os livros de cultura cigana e o lançamento Axé Caminhos do Pé Preto, que quem quiser já adquirir, pode adquirir, sabendo que não vai receber imediatamente, mas já pode reservar o seu, tá bom? Então, esse é o nosso papo de hoje. Espero que vocês gostem. Não esqueçam, na terça-feira tem a segunda videoaula sobre as religiões que nos atacam. Estou dando uma visão teológica e antropológica sobre as religiões que têm nos perseguido, principalmente o cristianismo. Nós começamos na primeira aula a falar sobre judaísmo para dar base para nós entrarmos no cristianismo. Na próxima aula a gente já vai entrar em cristianismo. E as informações são, ó, legal. Eu gostaria, tá aqui no card, ó, a primeira videoaula. Entra lá, vocês vão gostar bastante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessas videoaulas. E se vocês forem legalzinhos, bacaninhas e me deixarem feliz, se vocês se inscreverem no canal, eu vou disponibilizar a apostila desse pequeno curso de 4 aulas que eu estou dando. Então, se vocês me ajudarem nas inscrições, eu vou disponibilizar gratuitamente as apostilas deste curso que eu estou dando. Tá bom? Tem o curso de Ciência da Religião, o link está na descrição. E vão lá, se inscrevam e façam esse curso porque ele é genial. Está passando aqui embaixo o número de uma chave Pix. Se alguém se tocar no coração de vocês de querer ajudar o canal do Tata, porque nós não temos patrocinador ainda, então seria de uma grande ajuda qualquer quantia que você mande para a gente poder melhorar o nosso trabalho aqui e melhorar e poder ajudar na divulgação da religião de qualidade e da nossa religião com respeito, para que nós possamos ser respeitados neste mundo, coisa que nós não estamos conseguindo, tá ok? Muito por culpa nossa também. Então, se vocês puderem mandar um jabaculê, um corinho de rato para ajudar no nosso canal, olha, o Tata vai agradecer imensamente. Tá joia, gente? Um beijo a todos. Que Baba Minha Odeia abençoe a vida de todo mundo com toda a fartura do mundo. Abençoa minha mãe, abençoa meu pai, ao passo que me lembrarei, direi e dirá. Colofé, Macuyu, Benoim, Mó, Jubá, Adupé.